Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Fernanda está aqui hoje. Bom, gente, na última aula que nós estudamos, na quarta-feira, nós estávamos estudando sobre os oficiais da igreja. Então nós falamos sobre os apóstolos, falamos sobre profetas, evangelistas e pastores e mestres. E nós estamos agora na sequência de pastores e mestres. Então foi dado os termos, né? O segundo termo, que é presbúteros, e também episcopos, que é os bispos, né? E o presbúteros, que é presbítero. Tá? Agora sim, são três vocábulos permutáveis, como se verifica em Tito 1, capítulo 1, versículos 5 e 7. Ele enroscou aí o dedo nas páginas. As páginas virtuais. Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, uma só mulher e tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ok. E também 1 Timóteo capítulo 5, 17 e 18. Você lê, Fê? 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Porque as escrituras dizem, nunca amarre a boca de um boi enquanto ele está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, para quem às vezes censura, né? Do pastor receber. Do pastor ser assalariado. É claro que, infelizmente, tem uns que têm os salários exorbitantes, né? Há um certo exagero quanto ao valor em si. Mas eu creio que o que a palavra diz é que ele deve ter um salário que seja condigno com a sua necessidade, para que não lhe falte nada, né? Nada. Não para ser rico, né? Nem para viver uma vida de conforto extremo. Bom, frequentemente eles se aplicam à mesma pessoa. São sinônimos perfeitos: pastor, presbítero e bispo. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e, certamente, coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. É até aqui? Isso significa, deu para notar que ele indica que os presbíteros pastoreiam o rebanho e olham por ele, cuidam das coisas dele, né, de Sim. Deus. Não é dele o rebanho, é do Senhor. Não como ditadores, Nem como né? ditador, né? Nem também a ponto de ferir, ao invés de cuidar, de zelar, até mesmo pode até ser que repreenda, mas tem que repreender com amor, né? Com amor. A repreensão, no caso aí, tem que ser para construir, não para destruir.
responsabilidade de pastores e recomenda que os supervisores bispos não ajam como dominadores. Em Atos, capítulo 20, podemos ainda verificar esse entendimento. Paulo está no porto de Mileto, cerca de 30 quilômetros ao sul de Éfeso. Ele manda chamar os pastores da cidade, um grupo considerável aparece. No verso 17, ele chama os presbíteros e no verso 28, o mesmo grupo é chamado de bispos e pastores da igreja de Deus. Então vamos ler lá no capítulo 20, versículo 17 e no versículo 28. De quê? De Atos 20. Atos. Aqui, ó. Mas quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos presbíteros da igreja de Éfeso. E 28. E agora, cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Amém. Glória a Amém. Deus. Um pastor de ovelhas é a metáfora mais adequada ao conceito bíblico de pastor. O que é metáfora? Metáfora? É. Eu creio que é uma... Ai, meu Deus. Um símbolo. É uma substituição. Uma substituição. Equiparado, né? Do jeito que nós somos ovelhas de Jesus, assim, e Jesus é o nosso pastor. O exemplo melhor, né? Metáfora é uma comparação, né? Comparação. Uma figura eu falei isso? de linguagem. Isso. Por que eu falei aqui, né, que é metáfora? Para quem está assistindo lá, ela pode entender a metáfora, né? Deus colocou suas ovelhinhas aos seus cuidados. O rebanho pertence a Deus. Cada pastor prestará contas a ele por sua guarda do rebanho. É significativo que Jesus tenha escolhido o exemplo do pastor de ovelhas para descrever sua relação conosco. Isso lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 a 14. João, capítulo 10, versículo 11 a 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Que lindo, né? Saiba disso, né? Você vê, o mercenário, ele não ama as ovelhas. Por isso, ele pensa só nele. Aqui Né? fala, o empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não por interesse real pelas ovelhas. Tá vendo? Quantos mercenários, né, hoje em dia. E é bom a gente Eu ver. queria, assim, ressaltar uma coisa, né? Que eu sempre gostei muito dessa figura de linguagem, de ser ovelhinha de Jesus. Eu me sentia desse jeito, uma ovelhinha que ele me buscou, que ele me achou. Acho muito bom acho saber, muito né? gostoso isso, né? É muito bom saber. Ele disse, eu sou o pastor das ovelhas. Bom pastor. Ele está sempre cuidando. Ele te conhece e você conhece ele. Ele tenha encarregado pessoas, né, com essa finalidade de estar cuidando das ovelhas dele, mas ele está sempre presente. Não é porque ele me chamou para ser pastor que ele vai ficar ausente para me cuidar das ovelhas. Não. Ele está sempre presente, vendo inclusive o meu cuidado, como estou cuidando das ovelhas dele. É assim, Deus atribui responsabilidades. Delega, né? Delega, né? Bom, agora nós vamos falar sobre diáconos. A palavra diácono é tradução da palavra grega diáconos, que é um termo comum que se traduz por servo quando usado em contexto não eclesiástico. Os diáconos são claramente mencionados em Filipenses 1:1, que diz assim:
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Mas não há uma especificação de sua função, só a indicação de que são diferentes dos bispos ou presbíteros. Os diáconos são mencionados em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13. De 8 a 13. 8 a 13. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Ele fala isso mesmo também aos presbíteros, né? Sim, sim. A não ser dado a muito vinho, né? Devem permanecer no ministério da fé por consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerça o diaconato. Até aqui, né? Não, tem mais. Até o 13. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis. Então, no caso aqui, diaconisa, né? Então, a gente depois a gente comentar sobre isso, porque muita gente fala, né, que atribui que a função diaconal é apenas dada aos homens. E o que Você a vê Bíblia, aqui que quando não, ela tá falando, que ele fala das mulheres. A gente já viu alguém falar assim, mas são as esposas. Não, não são as esposas. Ele está falando em relação ao diácono, então ele se dirige à função do diácono, como o diácono deve ser, e aí ele vira para as mulheres. Fala como da elas mesma maneira devem, ou seja, da então mesma diaconiza, maneira, né? devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos Aí devem ser... Quando fala os diáconos, ele está englobando os dois, Tudo, né? Devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança... Não, aí já acabou, né? Não, ainda que alimente, até o 13, só, até o 13. Mas veja só aqui uma coisa, né? Que a Bíblia, ela não fala especificamente da função do diácono. Né? Por isso que na igreja batista que a gente era, não tem presbíteros, tem diáconos. Mas não fala mais assim da função do presbitério do que do diaconato. Mas o diácono são servos, eles estão para servir. Mas só naquela parte de quando eles tiram, manda Estevão, né, para servir as viúvas, né? Isso. Então mostra que existe a tarefa na realidade deles é servir em todo contexto, né? Não é só eu conheço que é a organização, né? Não é só guardar a porta, né, da igreja. Não é só guardar a porta da igreja. É muito mais do que guardar a porta da igreja. Mas você vê uma coisa aqui que eles falam, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra. Não fala isso dos presbíteros, né? Não. E muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. É porque assim, né? Eu acho que todos nós devemos nos portar como servos que servem bem a Deus, independente da função em que ocupamos. Seja como presbítero, como pastor evangelista, todos nós somos servos de Deus. Estamos a serviço do propósito de Deus. Então temos que fazer bem, né? Claro que haverá honra para cada um, né? Agora, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitados. Aqui ele está falando, né? Como ela já leu aqui, a palavra grega pode ter um desses significados, né? Que ele fala aqui, ó, as mulheres, ou a palavra pode ter um significado quando ele fala assim, ó, da mesma sorte quanto as mulheres ou esposas. A palavra grega pode ter um desses significados. É necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Aí, os diáconos devem ser homens amadurecidos, Isso é o que eu com caráter provado na família, na igreja e na comunidade. Isso aí não verdade.
Então é assim, os diáconos devem ser homens amadurecidos, não pode ser um novo convertido, né? Que a Bíblia chama de Sim, neófito, neófitos. né? Então ele deve ser amadurecido, ele tem que ter um caráter cristão, caráter cristão, provado na família, na igreja e na comunidade que Você ele vê? vive. Então, Olha, se fosse ver, tinha que fazer uma investigação, Sim, né? com Não antes de certeza. consagrar um diácono. Mas Né? Perguntar à família. o pastor tem o dever de conhecer aquele que ele está indicando como diácono. Tudo isso ele tem que observar, se ele é uma pessoa de caráter cristão, se é provado da família, se na igreja, na comunidade, né? Então, nós já tivemos pastores que do nada eles apareciam lá em casa, sem avisar. Para dar uma investigada. Isso, para ver como é que Sim, estava a nossa vida, para né? ver a nossa vida, porque quando a gente é líder, então a gente está representando a igreja onde a gente está, né? Vamos ver o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 8. Vamos lá. Fernanda, você vê? Está entrando Siriri aí, né? Olha lá, tá aberto. Uhum. Com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estava dando tanto alimento a elas como as viúvas de fala hebraica. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos estes servos de Deus a cargo dessa questão. Então, poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Isso agradou a todos, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Veja uma coisa que ele fala que é muito importante a gente observar isso. Ele diz assim que eles sejam cheios do Espírito. Por que ele fala que eles são cheios do Espírito Santo? Porque quem é cheio do Espírito Santo vai manifestar o caráter de Deus. Sim. A gente já viu muitos diáconos que ele era cheio de tudo. Menos do Espírito. Menos do Menos do Espírito. Né? Por quê? Porque, na realidade, houve muita politicagem na indicação, houve Sim. muita amizade, ou às vezes até nepotismo, quer dizer, o indicando porque era da família, mas nenhuma dessas atribuições que ela acabou de ler ali foi observada. E a primeira coisa que ele fala aí é cheios do Espírito Santo, porque essa é uma condição primeira para que se possa exercer o ministério diaconal, porque senão ele vai dar um testemunho, como já vimos muitos por aí, falar palavrão, tudo, né? Uhum. Enfim, mas a responsabilidade maior é daquele que separa, aquele que ordena, sem ter observado se ele é realmente cheio do Espírito Santo. Sim. Quando eles foram apresentar os 7, eles oraram a Deus, buscaram de Deus e observaram aqueles que eram cheios do Espírito para poder passar para eles a função de diácono, né? Com base nesse texto que acabamos de mencionar, Russell Champlin disse: os diáconos eram os assistentes mais diretos dos anciãos ou pastores, especialmente por ocasião da celebração da ceia e da consagração dos discípulos. Mas hoje a gente pouco vê essa importância do diácono, né? Com Porque certeza. o diácono Virou virou porteiro. isso, né? Você não vê essa comissão assim dada para o diácono. Algumas igrejas deve ter, né? Mas a maioria é como se ele fosse ali um introdutor, né? Ficou ali. E não é, né? E não, você vê que depois do pastor é ele, né? A não ser lá na Batista. Na Batista não é. Não O é. introdutor é introdutor e os diáconos são como presbíteros, É. né? É bem diferente lá. Eles distribuem a ceia, a celebração da ceia. Sim, né? E o corpo, né, diaconal é quem dirige a igreja, né, praticamente. Bom, vamos agora para o capítulo 5,
que fala, o título é Qualidade do Obreiro, né? O chamado para ser obreiro, veja só que acabamos de falar do diácono, falamos de pastores e presbíteros, mas também tem uma especificação aqui, que é o obreiro. É aquele que não é presbítero, não é diácono, mas ele é o obreiro, ele faz parte do contexto do trabalho ministerial. Então, o chamado para ser obreiro no século XXI é um grande desafio, pois vários requisitos são exigidos da parte de Deus para tão sublime tarefa. Veja que eles chamam isso aqui de uma tarefa sublime. Mas será que o obreiro não está dizendo que são os obreiros Não, são então, mas tem, os presbíteros diáconos? mas veja que existe uma classificação em várias igrejas que eles colocam Obreiro. diácono, presbítero, pastor e obreiros. É. A gente já viu essa classificação de obreiros. Obreiro seria tipo um missionário? Não, Não, é também que trabalha na Os que organização trabalham da igreja. na organização da igreja. Mas aqui eu acho, vamos ver, né? Os obreiros devem ser responsáveis pelo cuidado, direção e ensinamento que uma congregação recebe. São líderes necessários que devem ter vidas exemplares. Seu chamado ao ministério é de procedência divina. Seu exemplo é Jesus Cristo. E o poder para fazer está incrível. Para fazer esta incrível obra vem do Espírito Santo. Falhou aqui os olhos. Não vai ler o Atos 20? Vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Então, é assim, o exemplo dele é Jesus Cristo. Não só dele, mas de todos nós que somos obreiros da obra do Senhor, né? E agora cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Ou seja, ele está Então, falando aqui que é o obreiro pastor. Ele está englobando todos numa mesma posição de obreiro. Mas aqui ele está colocando especificamente aquele que dirige a igreja. Aquele que, por isso ele está falando aqui, ó, o seu chamado ao ministério é de procedência divina. Sim. Então é que ele não especificou aqui pastor, que nós falamos pastor lá atrás, mas ele está falando aqui ó, no capítulo 5, agora está falando de qualidades que deve ter os obreiros, né? Pastor, né? Eu acho que ele vai falar que obreiro é todos esses aqui que a gente acabou de estudar. Com certeza. Né? Aí vai falar o que se exige deles. Não significa que as pessoas que são membros do corpo de Cristo não têm sua importância como servos de Deus. Porque senão você tira a responsabilidade de todos. Tem responsabilidade mínima, mas tem também as mais pesadas, então, mas você mais vê responsabilidade. aqui uma coisa, seu chamado ao ministério é de procedência divina, né? Então, a gente vê muita gente que quer, né, tá em evidência, não é o chamado divino, é o querer estar em evidência, é o desejo dele. Há muito erro, né? Isso é muito ego, isso mesmo. Ele persegue aquilo como persegue um título, né? Uma honra. E sendo que essa honra é dada por Deus, é Deus quem escolhe, né? O Senhor Jesus, como cabeça da igreja, jamais permitiu que o padrão requerido para o ministério fosse determinado pela própria igreja. Não é determinado pela igreja. Não. É determinado por ele. Antes reservou a si o cargo de chamar seus ministros e qualificá-los a pregar o evangelho. Tanto é que ele andou com eles 3 anos e preparou eles, né? E treinou eles. Por esse conseguinte, expôs nas Santas Escrituras diretrizes claramente estabelecidas que governam a conduta pública e privada dos líderes ministeriais da igreja. Alguns se referem a 1º e 2º Timóteo e Tito como sendo o manual do pastor, por causa das preciosas instruções e qualificações dadas ao ministério e à igreja. Em 1º Timóteo, capítulo 3, há orientações muito específicas a todo aquele que aspira, ou seja, existe isso, né? Existe
o Hoje tá cheio desejo, de né? bicho Aquele que sente o chamado, aquele que gosta, que sente que tem uma identificação com o ministério. Então ele É. fala que todo aquele que aspira, ou seja, mas há orientações para que ele possa ver se ele realmente está de maneira adequada, como a Bíblia diz. Voltamos a ressaltar que os títulos de bispo, presbíteros, ancião e pastor são usados intercambiavelmente na Escritura e se refere ao mesmo ofício. Você vê, né? Ó, então vamos lá. Bispo, presbítero, ancião, pastor. Se refere ao mesmo ofício. Tem igrejas que usam a palavra ancião, né? Tem outras, Tem outras que não. igual a metodista é bispo. Desejar fazer parte do ministério é aspirar excelente obra. Isso está lá no 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aquele que deseja o episcopado, Boa obra deseja. Entretanto, esse desejo não leva imediatamente a pessoa a qualificar-se para o ministério. Só desejar não basta. É essencial que ouçamos e estudemos, né, as Santas Escrituras dizerem em tom inequívoco as qualificações para tal ofício. O que vem a seguir são exigências indispensáveis a todo candidato. Essas qualificações abrangem a conduta pessoal e o comportamento público, sobre os quais a igreja não tem nenhuma autoridade, seja para alterar, seja para ignorar. Levar em conta qualquer outro requisito seria falsificar a palavra de Deus e mostrar desrespeito à direta autoridade do cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Analisaremos de forma sintetizada o perfil desse obreiro excelente de quem tanto Deus exige quais qualificações, né? Ou seja, não tem critérios, né? Tem. Bem específicos. Bom, vamos lá. A primeira coisa. Vai ler isso aí. Não, é muita coisa. Então, assim, é muito importante a gente observar, né, que tem muita gente que fala assim, eu quero ser pastor, eu quero ser... Não, eu acho que a pessoa, antes de se manifestar, ela deve orar a Deus e ela deve buscar se preparar para isso. Tem muita gente que fala assim, mas estuda teologia para ser pastor. O fato de estudar teologia não transforma a pessoa no pastor. E tem nós viemos de alguns lugares aí que, eu fiz teologia, eu sou pastora. Não, nada a ver. Pastor, diácono, ancião, presbítero, é um chamado específico de Deus. De Deus. É uma designação de Deus. O fato de eu estudar teologia, eu estou me preparando para receber uma designação de Deus, se aquele desejo está em sintonia com o de Deus. Com o de Deus. Entendeu? Então é assim, tem que se preparar. Não se pode, então, ordenar um novo convertido que não tem conhecimento da palavra. O que ele vai fazer? Vai fazer um monte de besteira. Ele não vai conhecer a essência, né, das diretrizes de Deus. Ele precisa saber, porque ele está pisando em terreno perigoso. Porque ele está assumindo uma responsabilidade que ele não se preparou para ela. Tá aí que a gente vê esses montes de escândalo, né? Com esses pastor novo, né? Novo, torcem a palavra, né? Esses dias a gente mesmo ouviu, né, Fê? O pastor falando, não, eu não sou pó, não. Você não é pó, não. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos pó. Então, se Jesus fosse Adão, que ele pecaria também. Cada uma, gente. Então, e que eu não me sinto menor do que Jesus, e lá vai. Então são todos pastores que foram ordenados né, muito cedo. E o povo fica maravilhado, né? Porque ele tem eloquência e sabe falar e pronto. O fato de saber falar ou ter eloquência também não é indicativo para isso. Porque alguém pode falar de forma muito simples, sem muita eloquência, mas falar direto ao espírito das pessoas. É isso que deve... Isso. Vamos lá.
É isso que faz o coaching, né? Assim, entre outras coisas, porque ele tem uma. Ele fala bem, Fala né? bem, Ele né? fala o que a pessoa quer ouvir, ele fala sobre problemas mais psicológicos do que mesmo do espiritual. Aí, autoajuda. aí logo chega Autoajuda, onde? né? Ajuda. Chega no emocional, mas não no espírito. E você vê que Né? tem muitos pastores que estudam psicologia, né, como uma muleta ou como uma base para poder tratar das ovelhas, sendo que as ovelhas são tratadas pelo Espírito Santo de Deus nele. Então, hoje existem esses modismos todos e existe, agora chegou o modismo do pastor que é coaching. Coach. Que Deus Bom, nos guarde. Que Deus nos guarde mesmo. Irrepreensível. A primeira qualificação para se ter um ministério bem-sucedido é ter uma vida irrepreensível. Isso está em 1 Timóteo 3,2. Para ler, não, né? A gente já leu, né? Tá aí. Essa palavra no original grego é anegkletos, ou anacleto, né? Que tem o sentido de alguém que não pode ser julgado reprovável, não acusado. O ministro jamais pode estar envolvido em alguma falta, escândalo ou vício. O caráter provado daqueles que buscam a liderança na igreja é mais importante do que a personalidade. Então é assim, vou terminar, depois eu comento. O caráter provado daqueles que buscam a liderança na igreja é mais importante do que a personalidade. O talento para pregar, a capacidade administrativa e ou realizações acadêmicas. É imperativo que o homem de Deus esteja acima de qualquer censura com relação aos traços específicos do caráter e regras de conduta. Muita gente tem uma personalidade muito cativante, né? Mas o caráter dele é questionável, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é caráter, né? Que são valores. Tem pessoas que, por causa de ser cativante, as pessoas se achegam a ele, né? Ele arrebanha. Mas o caráter dele, se ele logo manifesta que ele não está ali em sintonia com Cristo, né? Às vezes não é muito honesto, não é verdadeiro. Mas outra coisa. Cai em armadilhas de busca de ser ganancioso. Uma coisa simples para a gente saber. Uma pessoa, quanto mais cheio de Deus, quanto mais ele está na presença de Deus, ou mais ele se aproxima de Deus, mais parecido com Deus ele vai ser. Então, se ele está cheio de Deus, mais ele vai manifestar aquilo que é próprio de Deus. Se ele diz que está cheio de Deus, mas está trazendo para si a glória, né? A glória, ou está fazendo as pessoas ou endeusarem, ou admirarem, então ele está com problema. Nós pastores, nós pregadores e outros, ou pessoas que pregam, precisam tomar muito cuidado com os tapinhas nas costas depois de pregação. Porque elas são sutis. Vai levar a pessoa a dizer, eu realmente, dessa vez eu me superei, né? Não. A glória, a honra é de Deus. É por isso que está falando aqui. O cuidado é muito grande. A vaidade, né? A vaidade A Bíblia fala que os louvores provam o homem. Né? Porque provam ele. É próprio do ser humano buscar reconhecimento, gente. Não, até mesmo você pensa, será que essa palavra tocou alguém? Mas o coração do homem é tão enganoso, porque num primeiro momento ele pensa assim, mas lá no fundo... Ele fala, eu fui demais. Deus me usou. Olha eu sou. Igual eu o Jimmy sou Swagger tal. falou que Deus não precisa de mim. Quer dizer, Deus precisa de mim. Deus precisa de mim, Oh, Deus, tá tem misericórdia de nós. De nós, Mas eu tava lendo outro dia, não sei onde foi que eu li, que fala que se a sua pregação fala mais das coisas que acontecem através de você do que mostra Jesus, então você já tá vendo, já né? tá fora do contexto. É tanta cura, tanto milagre, tanto não sei o quê, porque eu faço, porque eu faço. Glória seja o fulano de tal. Não, e as pessoas têm a tendência de falar assim, olha o pastor fulano de tal, o pastor Beltrano, ele é cheio do poder, ele vai vir aí, ele vai curar, ele vai fazer. Ele só vai fazer esses trabalhos, ele só vai orar e alguém ser curado, se Deus, assim, naquele momento, for usar naquele propósito. Não se pode simplesmente achar que aquela pessoa detém o poder que é de Deus. Ele não detém.
o poder de Deus se manifesta na medida que ele se coloca à disposição com humildade de não reconhecer a glória para si, mas sim reconhecer a glória para Deus. Quando falamos de conduta, podemos criar uma extensa lista de itens acerca do que é necessário para nos conformarmos ao nosso caminhar de fé com Cristo. Precisamos ter uma conduta que expresse um tipo de vida que esteja não só acima da reprovação, mas também que seja magneticamente atraente para ganhar o coração das pessoas, a fim de que sigam ao Senhor da mesma forma que nós, que seguimos a Cristo. Então, contudo, deixando a vaidade de lado, nós temos que ser exemplo. Sim. Né? Deixando a vaidade de lado, eu tenho que ser o farol, né? Que direciono as pessoas, não a mim, a Cristo. Né? Além dos pontos específicos, 3 áreas de conduta são cruciais para os líderes na manutenção do tipo de caráter que fortalece a plataforma do respeito. São elas: o trabalho, as mulheres e o dinheiro. Se não forem bem administradas, essas áreas vão de criar profundos dissabores no ministério. E os escândalos vêm tudo daí, né? Vem Ou tudo é com mulher, daqui. ou é O excesso trabalho, de o trabalho e secretário, deixa o resto. O secretário. Ou é dinheiro. Só Jesus. Só Deus. Casamento e família. É outro tópico. Exemplares. Outro tópico. Casamento e família exemplares. Entre os vários organismos sociais e jurídicos, o conceito, a compreensão e a extensão de família são os que mais se alteram no curso dos tempos. Nesse alvorecer de mais um século, a sociedade de mentalidade urbanizada, embora não seja necessariamente urbana, cada vez mais globalizada pelos meios de comunicação, pressupõe e define uma modalidade conceitual de família, bastante distante das escrituras sagradas. Então, hoje em dia se fala do novo molde de família, né? A família que prega na Bíblia não é mais aceita pela sociedade. Pelo contrário, é uma ofensa para a sociedade, essa família, né? A Bíblia Sagrada de hoje, né? De hoje. A moderna. Isso. A Bíblia Sagrada mostra que desde a criação do homem, a vontade de Deus era que todos os seres humanos fossem seus adoradores. Ao criar Adão e Eva, a união de ambos não tinha por fim o prazer. Antes, o seu objetivo principal não estava na união de 2 seres mutuamente simpatizantes um com o outro. O objetivo estaria na união de 2 seres no mesmo culto doméstico, fazendo nascer deles um terceiro ser, que seria aquele que daria continuidade a esse culto. Foi exatamente o que o judaísmo e posteriormente o cristianismo fizeram. Guardar esse caráter da unidade de culto familiar ao único Deus. Aqui ele quis dizer assim, que Adão e Eva, o fim de ter o homem e a mulher ali não foi constituir só uma família, só uma família, só para os 2 ser apaixonados pelo outro e viver aquele prazer amoroso, maravilhoso, não. Né? Deus constituiu, creio assim, o sexo, fez o sexo para o homem, como as cores das flores são para os besouros. Se não for muito colorida ou cheirosa, não atrai ele. Mas a intenção ali é o quê? Germinar. Né? Continuar a ter mais árvores. Assim a geração de adoradores. Isso. Né? Então, assim, só que tem gente que mudou tudo isso, né? Existem algumas igrejas que falam, por exemplo, que não se pode nem ter o prazer no ato sexual. Isso, se fosse assim, Deus não teria criado órgãos no corpo, tanto do homem e da mulher, né? Que eles dessem prazer. Sim. Né? Só então, que o objetivo é o quê? É procriar. Adoradores. Não é em vão que as Escrituras falem sobre o casamento dos servos do Senhor.
Entendemos que o casamento é a mais importante e poderosa de todas as instituições humanas. É uma das bases da família, a pedra angular da sociedade. Logo, o matrimônio é a peça-chave de todo e qualquer sistema social, constituindo o pilar do esquema moral, social e cultural da sociedade. Vou fazer um comentário. Sim. Esses dias a Fernanda, minha nora, falou pra gente ver um documentário de um guru que ele ensinava que a família atrapalhava que o homem fosse totalmente feliz sexualmente. Oxo. Todo oxo, né? Aí, depois de muita encrenca e bagunça, o negócio ali era feio, viu? Era gente praticando sexo no meio da cidade, eles tinham uma cidade, né? No meio da cidade, em qualquer lugar, sem moral nenhuma, homem com homem, mulher com mulher. Era uma bagunça. Depois disso tudo, deu uma coisa tão feia, né? Que cada um. Que eu fiquei impressionada foi isso. Depois que cada um deles não deram certo ali na religião, o que fez eles ter um alento na vida foi a família. Que eles tanto correram contra e fugiram. Foi a mãe de uma, né, das líderes maiores, chegou. Você precisa resgatar, né, a sua vida, você não está bem. A outra foi o filho que chegou e falou, eu estava muito doente. E aí ela, por causa do filho, percebeu que ela até matar pessoas, ela já estava matando. Porque esse espírito, né, de orgia sexual vem junto com a violência. Sabe? É uma coisa puxa a outra. Então é incrível o que a família é maravilhosa, queridos, né? É maravilhosa a família. É realmente o pilar do esquema moral. Por né? isso que o inimigo luta tanto contra a família, né? Então, o casamento é o vínculo entre o homem e a mulher que visa o auxílio material e principalmente o espiritual, de modo que haja integração fisiopsíquica e a constituição de uma família. Portanto, o matrimônio não é apenas a formalização ou legalização da união sexual, mas é a conjunção da matéria e do espírito de dois seres de sexo diferente para atingirem a plenitude do desenvolvimento de sua personalidade pelo companheirismo e pelo amor. Que lindo, né? Você vê que olha só, eles tentam tanto desfazer a família, não só como que eu posso dizer, como família, assim, mas até no âmbito civil. Porque agora, para você ser casado, entre aspas, você não precisa mais casar. né? Você pode ser, como é que é? Fazer o contrato? Esqueci o nome. Minha cabeça foge tudo. Pré-nupcial? Não, para você não casar, você não casa, você vai lá no cartório. Você faz um termo? Não. Uma procuração? Não, eu vou lembrar o nome. Então nem precisa de casamento, Não precisa mais, não tem Eles mais. querem deixar a coisa bem solta, sem amarrar muito, né? Agora aqui fala que o casamento é muito mais, gente. Ó. O Jorge, ele sempre falou isso, que a união sexual... União estável. União estável, né? Pronto. União Olha estável. só, vamos repetir, porque eu achei muito importante. Portanto, o matrimônio não é apenas a formalização ou legalização da união sexual, mas a conjunção da matéria e do espírito. Isso é tremendo, né? Tremendo. De dois seres de sexo diferente para atingirem a plenitude do desenvolvimento da sua personalidade, pelo companheirismo e pelo amor. O que as pessoas não entendem, ou não tentam entender, ou não querem entender, é que a união de qualquer pessoa, de qualquer, sendo ele não tendo um compromisso, né, ou nem tampouco desejado contrair matrimônio com uma determinada pessoa, um homem ou uma mulher, que quando eles se unem sexualmente, eles apenas se unem, se divertem e têm o prazer como na hora. tá com fome e comer comida. Isso, como tá com fome e vou lá e como um prato de comida. Eles não entendem o seguinte, que
Para Deus, a união sexual entre um homem e uma mulher faz deles um. Faz deles um, uma só carne. Ou seja, vamos supor que aquele ali, ele não casou, ele simplesmente encontrou a primeira vez e teve relacionamento. Eles passam a se pertencer um ao outro, muito embora possam não contrair um matrimônio. Pode não passar pelo matrimônio. Mas eles estão ligados. Isso que é terrível. Aí ele pega, passa a vida, conhece outra pessoa, se une a outra e acha que é só prazer. Mas ele vai se ligando a cada uma delas. E a confusão E olha tá a feita. influência disso tudo, gente. É. Prostituição não é só a pessoa que vai lá, que está lá no prostíbulo, servindo aos homens, as mulheres, ou no caso os homens servindo lá de outra coisa, como no tempo de hoje. Prostituição, ela é muito mais abrangente. Ao longo da vida eu vou conhecendo pessoas e vou me relacionando com elas. Isso também é prostituição. Quando então eu contraio matrimônio perante a lei, né? Que eu sou casado, coloquei aliança, então aí passa a ser adultério, né? Mas quantos vieram e se casaram já em prostituição? É. Porque Ó, entende que É é só. assim, né? Eu não sei se dá pra ver aqui. Ah, O Você- casamento, a união, né? Juntou. isso, junto. Só que quando Quando sai, puxa, nunca Sai fica. o pedaço. um pedacinho sai junto com o outro, né? E fica um pedaço seu no outro. É. Então Não tem jeito. nunca mais é inteiro. Então precisa Então, realmente observar isso. Agora, o que me chamou a atenção é que fala assim, que o casamento, ele faz a pessoa atingir a plenitude, quer dizer, ele se sente pleno na sua personalidade, né? Pelo companheirismo e pelo amor. Por quê? Não tem como a pessoa ser casada e não amar. Não tem como. Você nega a si mesmo todo dia e toda hora. Porque se você ficar só se preocupando em se satisfazer e não ao outro, você não vai ser feliz. Não vai. Então, ali no casamento, você amadurece emocionalmente, você aprende a ceder, aprende a ser companheiro, aprende a andar junto, né? Há muitos casais que a gente vê, que nem o desenho que a gente vê, que tem dois jumentinhos amarrados junto, e tem a moita de capim ali na frente. Só que um quer ir para cá e o outro quer ir para lá. Se isso acontecer, nenhum se alimenta. Então, o que acontece? Se os dois não andar no mesmo objetivo, não vai ser feliz. Também, E não vão comer, também né? há alguém que pode perguntar, eu colocar também aí, no sentido daquelas pessoas que casam sem amor. No tempo mais antigo, e até mesmo nos dias de hoje, existe em alguns países aí que os casamentos são arranjados, né? Que tem que amar. Essas pessoas, por exemplo, são casadas, mas elas podem cultivar o amor por ocasião desse casamento que foi arranjado por questões políticas, questões familiares ou questões financeiras. Porque o amor é um ato da vontade, Sim. não do sentimento. Ou seja, mas já assumiu a postura, já assumiu o casamento, e aí então elas não querem cultivar o amor porque foram obrigadas a casar. Eu mereço ser feliz. Aí fecha o coração. Mas acontece, gente, aquilo que eu falei. Mesmo essa pessoa que casou com um casamento arranjado, mas ela teve a concepção sexual ela passa a pertencer um ao outro. Ela está casada diante de Deus, ela está casada. Então, mesmo sem amor, o que ela tem que fazer? Bom, casei sem amor, fui obrigado, meus pais, na ignorância, arrumaram o casamento. Cultiva agora o amor, busca em Deus, né? Fortalecer isso e resgatar esse amor. Deus tem o prazer de fazer com que as pessoas elas sejam bem sucedidas nesse relacionamento, porque Ele sabe que há muita ignorância na Terra, há muita gente impondo situações que não são aquela que você desejou. Nas sociedades primitivas e nas civilizações antigas, era comum a situação de inferioridade da mulher. Por essa razão, a forma mais usual de separação do casal era o repúdio da mulher pelo homem, ou seja, o desfazimento da sociedade
conjugal pela vontade unilateral do marido, que dava por terminado o enlace com o abandono ou a expulsão da mulher do lar conjugal. O cristianismo foi quem operou uma mudança radical nessa questão, especialmente no tocante à dissolução do casamento, como disse Jesus. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Olha, Isso está em Mateus 5, 31, 32. tem muita gente que fala que isso aqui é polêmico. Não é polêmico. Já está claro aqui. Não existe polêmica nisso. Não. Jesus disse, olha, qualquer que deixar sua mulher não sendo por caso de adultério, ele comete adultério. Ou seja, não tem essa questão de, mas a pessoa havia incompatibilidade de gênero, foi por outra situação que não foi pelo adultério, não tem rompimento de casamento. Então Jesus é muito claro nisso. Então não existe polêmica. Existe uma polêmica nisso aí, porque a pessoa não é obrigada a viver com a outra se ela Não ama mais. não ama mais ou se há incompatibilidade de gênero. Então isso precisa ser muito bem observado. Agora, tem um detalhe. A pessoa quer deixar porque não consegue viver junto por questões, por exemplo, agressão física, alcoolismo, drogas, enfim. Ela quer deixar, tudo bem, só não pode se casar de novo. Esse é o problema. Sim. Hoje, como nunca, é imprescindível investir tudo o que for possível no fortalecimento do casamento e da família. Um líder sem um casamento sólido nunca poderá exercer o cargo com segurança que a função lhe exige. É necessário compreender que ministério e família se completam mutuamente. Quando casamento e ministro são rivais, nenhum dos dois floresce como Deus planejou. Então, é bom que o ministro seja casado, né? Sim, com certeza. Mas está falando das qualidades de um casamento, como ele deve ser, né? Como ele deve considerar, inclusive. Agora, outro tópico, temperante. O homem de Deus deve ter autocontrole, que é o modo de vida no qual, pelo poder do Espírito Santo, é capaz de ser equilibrado em tudo, porque não deixa seus desejos dominarem sua vida. Jamais podemos nos esquecer que o domínio próprio, ou a temperança, é uma característica do fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5:22. É bom ler, né? Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Isso, na realidade, é o fruto do Espírito. Ele fala do fruto do Espírito. É que ela está lendo uma versão ali que não fala fruto do Espírito. Entretanto, fruto do Espírito é. Né? Então, a temperança, né? O domínio próprio é fruto do Espírito que habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, esse fruto está aí. É só você negar a si mesmo e dar lugar a ele. Isso. Porque a gente vê, né? Tem pessoas que vivem com... Ele fala, o temperamento dela é como uma roda gigante. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, é necessário dar lugar ao Espírito, porque o Espírito vai te manter ali, no nível. Ou seja, esse obreiro tem que ser uma pessoa temperante. Temperante. A palavra grega, que significa autocontrole, vem de uma raiz cujo sentido é pegar ou segurar. Interessante, né? Tá o sentimento ali querendo fugir, você... Não vai, segura. Designa a força de uma pessoa que segura a si mesma, que se mantém sempre no pleno controle de si mesma. Paulo diz que todo atleta em tudo se domina quando está treinando. Quando alguém está se preparando para uma corrida ou uma competição, tudo é regulado. Comida, sono, exercício,
E isso para ganhar uma competição. Sem o autocontrole, o líder perde muito de sua eficiência, bem como o respeito dos seus liderados. Mas, se o tiver, todos hão de vê-lo como alguém que tem determinação e força para ocupar a posição, pois nenhum líder pode influenciar outros se não se controla a si próprio. Quantos líderes sem controle a gente vê, né? Que é muito nervoso, que é língua pesada, né? Que dá má resposta. Tem muita coisa assim, E tem né? filho que fala assim, eu queria que meu pai fosse como ele é na igreja. Fosse em casa, É, e lá é. vai. Vigilante, outro tópico. A prática da vigilância é a arte de estar atento, estar de sobreaviso, estar de sentinela, estar apercebido contra qualquer perigo que põe em risco a perfeita comunhão com Deus. Ordenada por Jesus Cristo, a vigilância é um exercício de natureza preventiva que associa a humanidade com a prudência. Muito bem expressa nesta advertência: aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, 12, Bíblia de Jerusalém. A vigilância não pode ser confundida nem com o medo, nem com a ansiedade. É apenas uma dose equilibrada de cuidado com a soberania e completa vontade de Deus. Então você não é uma pessoa que fica totalmente embriagada numa conversa. Muita gente, quando a conversa está muito boa, passa dos limites às vezes, fala o que não deve, né? Exagera, acaba mentindo. É. Então, o vigilante é vigilante em tudo. Às vezes a gente vê também negócios, né, que são oferecidos. Você fica tão assim, ai, nossa, vai dar certo, porque você não pondera, não é vigilante. Não é o medo nem a ansiedade. É ali a dose certa de estar mais observando, né, ver tudo. Para proteger o gado, a lavoura e os centros urbanos, os judeus construíram as chamadas torres de vigia, que eram encontradas nos pastos, como desliga o ventilador, Já tá no... Miqueias 4:8, né? E nas vinhas, Isaías 5:2, e nas cidades, Salmo 127:1. Então vamos ler agora. Primeiro, Miqueias 4:8. Aqui já. É, Ó Jerusalém, torre de vigia do povo de Deus, a força e o poder real lhe serão devolvidos tal como antes. Isaías 5:2. Nas vinhas, Isaías 5:2. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Então, isso aqui está falando das torres de vigia, né? Agora, e nas cidades também tinha torre de vigia. Salmo 127:1. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. E a torre de vigia aqui também está avisando Acabou? que o tempo está no... Pera aí, mozinho, só mais um pouquinho. Em alguns casos, uma torre distanciava-se da outra apenas 32 metros, para melhor segurança da população. De forma quadrada ou cilíndrica, as torres eram construídas a 2 metros à frente do muro ou em cima deles. Então, vamos só até aqui, hoje. Amém. Né, amor? Não dá mais não, né? Não. Não dá mais não. Glória a Deus, irmãos. Eu quero agradecer a presença de todos que entraram aí. Não podemos cumprimentar um e deixar o outro de lado, então queremos cumprimentar todos, agradecer por esse tempo que vocês presença, teve com a gente. companhia. Eu creio que Deus pode acrescentar tudo aquilo que nós estamos aqui comentando, falando, e Ele possa trazer a clareza da palavra de Deus para o seu coração. Eu quero incentivar você a compartilhar os nossos vídeos com quantas pessoas você puder. Nós vamos então salvar o vídeo no YouTube. Nós temos o nosso canal no YouTube, que você pode entrar lá quando você for receber esse compartilhamento. Quando você clicar para ver o vídeo, já vai aparecer, inscreva-se,
dê um like, adicione o sininho. É muito importante que você faça isso para que outras pessoas possam ter acesso e o vídeo ficar mais tempo no YouTube. Amém? Que Amém. Deus possa te dar uma ótima final de tarde. Espero você. Daqui a pouco, às 20 horas, temos o nosso culto em casa. Deus quer falar com você. Então prepare o seu coração para receber a semente da palavra do Senhor, Amém. que vai te fortalecer daquilo que você mais necessita. Amém? Que Deus possa te abençoar. Até breve. Até daqui a pouco. breve. Amém. Glória a Amém. Deus.